uma questão da prova da SpaceX do ano de 2022, uma questão que trata sobre máquinas térmicas. Vamos à questão? A questão diz o seguinte: as máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, bom, antes de lermos as opções que a questão nos fornece, vou fazer aqui um pequeno resumo do esquema de uma máquina térmica. Então você tem aqui a representação de uma máquina térmica, que é um dispositivo tecnológico capaz de produzir trabalho após receber uma quantidade de calor de uma fonte quente. Então essa máquina, ela recebe calor da fonte quente, que eu chamo aqui de Q1, produz um determinado trabalho, que eu estou representando pela letra W, e rejeita uma certa quantidade de calor para a fonte fria. Então a máquina térmica funciona assim: recebe calor da fonte quente, produz um determinado trabalho e rejeita parte do calor para a fonte fria. Sendo assim, vamos analisar as opções que nós temos, né? Vamos lá na primeira opção, item A. Para ver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Então está dizendo aqui que o trabalho tem que ser maior que a quantidade de calor cedida para a fonte fria. Não necessariamente. Se você pode ter o contrário aqui também. Se você tiver aqui a quantidade de calor da fonte fria sendo maior que o trabalho produzido, você pode ter, nesse caso, um rendimento dessa máquina sendo inferior a 50%. Então, essa opção, letra A, não condiz com a resposta para a questão. Letra B. Todos têm mesmo rendimento máximo se operam de acordo com o ciclo de Carnot. Bom, o que diz o ciclo de Carnot? Diz que você tem que ter uma máquina térmica, bem resumidamente, tá? Diz que você tem que ter uma máquina térmica e essa máquina térmica tem que operar entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. O rendimento de Carnot, já que ele diz aqui tem o mesmo rendimento, é dado por essa expressão aqui, ó. Rendimento de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Esse rendimento de calor, essa fórmula, ela te fornece o máximo rendimento possível teórico que uma máquina pode ter. E você repara que ela está em função das temperaturas. T2, temperatura da fonte fria, e T1, temperatura da fonte quente. Para que todas tenham o mesmo rendimento, de acordo com o item B, todas elas devem ou deveriam operar entre as mesmas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Só que sabemos que isso não é a realidade. As temperaturas da fonte quente e da fonte fria de cada máquina térmica são diferentes. Então, por isso, o gabarito não pode ser a letra B dessa questão. Letra C, o que diz? Mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Exatamente. Quando você tem uma máquina térmica, ela tem que funcionar dessa maneira aqui que eu representei aqui no início do vídeo. Recebe uma quantidade de calor, produz um determinado trabalho e rejeita uma certa quantidade de calor para a fonte fria. Se isso acontecer, se o rendimento, todo o calor que foi entregue à máquina for produzido o trabalho, isso significa que essa máquina teria um rendimento igual a 1 ou um rendimento igual a 100%. O que não pode acontecer, onde isso violaria a segunda lei da termodinâmica. Então, como diz aqui, ó, mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Exatamente, item C é o gabarito dessa questão. Por que a letra D, as opções D e E não podem ser o gabarito dessa questão? Vamos lá ver? O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for o máximo. Não. Só vai ser máximo possível se ele operar entre o ciclo de Carnot, entre a fonte quente e uma fonte fria, e você calcular com esse rendimentozinho aqui. Não tem nada a ver com calor, na verdade. O rendimento máximo, ele depende
das temperaturas, né? Então, por isso que o gabarito, letra D não pode ser o gabarito. Letra E, o rendimento é máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais. Ora, vou pegar aqui um adendo na letra E. Se ele diz que as temperaturas são iguais, o rendimento vai ser máximo, então ele está falando sobre o rendimento de Carnot, né? A temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Se essas temperaturas fossem iguais, né, então ficaria 1 menos. Então essa razãozinha aqui, ó, daria 1 se as temperaturas fossem iguais. E 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Logo você vai ter um rendimento igual a quanto? 0. Então, por isso, o item E não pode ser o gabarito dessa questão, sendo exatamente o gabarito letra C, como nós vimos aqui no vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Peço para vocês que deixem nos comentários aqui desse vídeo um tipo de questão que vocês querem que eu resolva aqui no canal, um vestibular específico, o ERJ, algum vestibular militar, qualquer tipo de vestibular. Digita aqui, diz para mim o que você quer ver aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse. Compartilhe esse vídeo, curta e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.